Fala galera, tranquilo? Estamos no treino aqui. Vamos lá, hoje eu vou dar uma dica aí sobre a bike, tá? Com relação à bike aí, galera, o pessoal fala que é muito prejudicial, né? Eu falo pra todo mundo que o prejudicial mesmo é ficar em casa sentado, tá? Então, qualquer atividade física tem seus riscos, né? Tem um risco de machucar e tem um risco de condicionar também, né? Então a gente tem que estar sempre colocando aí tudo em cima da mesa, os prós e os contras, né? A bike é o seguinte, galera, né? Eu falo para todo mundo, quando não tiver em fase inflamatória, fase aguda, o que deve ser feito? Tentar de tudo, entendeu? Tentar malhar, tentar correr, tentar caminhar, tentar limpar uma casa, tentar trabalhar. Então é isso que é o mais importante, é voltar à vida ativa o quanto antes, principalmente a vida ativa de condicionamento, entendeu? Com relação à bike, é o seguinte, eu falo para todo mundo, gente, na fase inflamatória, evita a bike, porque a bike tem aquelas duas coisas lá, três coisas, né, principais. Duas delas é a que eu sempre bato aí na tecla aí, né? O que é? A primeira é sentar. Sentar, você comprime o disquinho, principalmente da região lombar. A gente sabe que a região lombar ali é a região do core, onde é que controla o corpo todinho. Se a pessoa tiver sentada errada, o que vai acontecer? Vai machucar o centro de gravidade, vai andar torta. E andando torta, o que acontece? A gente vai machucando, descendo pro ciático, andando tortinha, entorta a coluna por inteiro, né? Traz o centro de gravidade de volta, forçando a cervical. Então, uma coisa que acontece na lombar ali vai afetando até a cervical. Então, o que eu falo pro pessoal? Quando tiver na crise, não vá pra bike, né? Mário, eu tô sentindo... Não vá pra bike, porque a bike tem aquelas duas coisas. A primeira coisa que eu tô falando aí é o sentado. Sentado, comprime e dilata o disquinho. Dilatando o disquinho vai pegar na parte sensitiva, atrás, posteriormente, medula, né, que faz doer local, e nas raízes nervosas, que faz doer perna, virilha, descendo para a parte radiada, tá legal? Então, se puder evitar na fase aguda, tranquilo. A primeira coisa é a compressão, a segunda coisa é aquela inclinadinha para frente, né? Que a gente sabe que é totalmente prejudicial, porque quando a gente inclina para frente, a gente faz aquela hidrostasia, que é deslocar o disco para a parte posterior também, né? Então, só de compressão já dá aquela deslocada. Então, com a inclinação para frente, dá uma deslocada ainda maior. Você pode ver que o pessoal entreva, né? Entre aspas aí, na maioria das vezes é bom. Na maioria das vezes inclinando para frente, limpando uma casa, fazendo um agachamento, fazendo alguma coisa que leva ele para frente. Então, se a pessoa puder evitar, bom. E a bike tem isso. Então tem a compressão, que é a primeira. A segunda aí, então, vai ser a inclinação. Então, essas duas já são prejudiciais para tudo. Para tudo que se diz respeito à coluna lombar, principalmente, tá bom? Então, doeu, não é para fazer. Então evita essas duas posturas. Sentado, que comprime, ficar muito tempo sentado, e inclinado para frente. Então a bike tem essas duas coisas. E a terceira coisa que a bike tem, trepidação. O que é trepidação? O disquinho fica bombando ali igual um coração, né? Por causa da trepidação. Mesmo se a pessoa coloca uma carga pesada para não oscilar tanto, ela vai acabar o quê? Trepidando, dando uns micro movimentos lá, e vai ficar bombando o disquinho em cima da parte sensitiva, da medula, da raiz nervosa, inflamando ainda mais tudo ali. Então tem essas três coisas. Primeiro, compressão. Segundo, inclinação. E terceiro, trepidação. Na fase inflamatória, não vá pro pedal. Ah, eu quero ir. Pode ir. Você vai até sentir, né? E depois não fala que eu avisei. Isso aí já é clássico de todo mundo. Evita. Então diminui primeiro o processo inflamatório, trata. Se estiver radiando principalmente, não pode ir para bike de jeito nenhum, entendeu? Depois que começar a melhorar, você fala assim, opa, já estou 50% melhor, começa um pedalzinho de leve e depois você vai aumentando gradativamente. Aquilo que eu postei aquele dia, recuperação ativa, beleza? Então, o que se deve evitar inicialmente? Tudo que vai a favor ali, que aumente o processo inflamatório. Então, comprimiu, faz doer. Inclinou para frente, faz doer mais ainda. Então tem que evitar essas duas coisas. E a bike não tem como evitar essas duas coisas. Por mais que você pedale devagarinho e tudo mais, não tem como evitar essas duas coisas, tá? Então evita. Primeiro, trata o processo inflamatório, trata a causa mecânica, que é uma compressão. Então, alonga, pendura, gelo, spray, essas duas coisas você trata o processo inflamatório e a causa, né? Então, você já começa a dar uma melhoradinha e depois começa a melhorar, você volta aos seus treinos devagarinho, entendeu? E principalmente, eu vou colocar aí para vocês o que deve ser feito na fase inicial, né, que você está querendo voltar ao seu pedal. E também na fase de manutenção. Ah, eu não estou sentindo nada, eu quero dar uma pedalada de vez em quando. Então, pega firme nessa dica aí. O que você vai fazer? Primeiro você vai alongar. Outra coisa,
você vai abrir as articulações do joelho, que é bom demais. O pedal é a única que fortalece o core muito, porque tem muito quadríceps, muito glúteo, e isso aí acaba dando uma estabilizada geral ali na região da lombar, é excelente. Mas na fase inflamatória você não vai, na fase aguda não vai. Deixa só na fase crônica e sem dor e com muita vigilância. Então pega, alonga, trata o processo inflamatório e vamos que vamos, beleza? O primeiro que deve ser feito aí, abre o joelho. Abre o joelho. Então coloca a mão lá na parte lá do posterior do joelho e faz uma alavanquinha, porque aí você vai abrir o joelho, beleza? Abre os dois joelhos e tudo mais. Faz a pendurada de descompressão, tanto unilateral quanto bilateral, entendeu? Se quiser alongar posterior de coxa, tem que ser deitado. Tem que ser deitado no chão. Quando você deita no chão, que as costas ficam totalmente apoiadas, é a mesma coisa que você está alongando quando você faz aquela inclinação para frente, que é totalmente prejudicial aí para a coluna, tá? Então quando você deita no chão e abraça as duas pernas, você está alongando o posterior aí do mesmo jeito. Glúteo, posterior de coxa, tríceps sural, que é a parte lá da batatinha lá, da panturrilha. Então você faz o alongamento, abraçando as duas pernas com a perna esticada, vai dar um alongamento legal e sem prejudicar a coluna. Então, inicialmente, faz isso antes e depois do pedal. Antes do pedal, então, vamos lá na sequência, que é top. Primeiro, pendura, depois alonga no chão, depois abre o joelho, bate o spray anti-inflamatório e vai pedalar. No meio do pedal, o que tem que ser feito? Dá uma penduradinha, dá uma espreguiçada para trás, dá um chutinho do jogador e vai embora, beleza? Tem isso tudo lá no canal, lá, quem não tiver, depois eu vou postando aqui, beleza? No finalzinho eu faço uma parada aí de cada um, pelo menos umas fotinhas aí para vocês seguirem, tá legal? Então, o mais importante que eu quero deixar nesse vídeo aqui para vocês é o seguinte: não vá para o pedal na fase inflamatória, principalmente se tiver irradiado. Se tiver doendo o local, você vai fazer a avaliação se deve ou não, mas é prejudicial. Agora, se estiver irradiado, em hipótese nenhuma. O que é irradiado? Descendo para a virilha, para a perna, para o glúteo, para o pé, choque, formigamento, dormência, cãibra demais, até paradinho. Isso tudo é fase inflamatória. Então, evita, beleza? Então, vamos que vamos, galera. Vamos treinar, volta à atividade conscientemente, muita vigilância, muita dedicação, não pode parar. Quem toma medicação sabe aí que está prejudicando. Eu não sou totalmente contra a medicação, mas se toma, você tem que tratar da causa. A causa a gente só trata com movimento, descompressão, alongamento, trata o processo inflamatório. Ficar só na parte de medicamento e ficar em repouso é prejudicial. Tem que ser uma recuperação ativa. Tem a explicação lá na página, lá, entendeu? Então, coloca para mexer, mas coloca para mexer de uma maneira consciente, tá legal? Vamos sempre mexer, vamos sempre condicionar. A gente sabe que a gente só trata a coluna, hérnia de disco, protusão, abaulamento, já não tem disco mais, já tá osso com osso. A gente só trata com movimento, a gente não trata parado, beleza? Então vamos devagarinho, vamos no tempo certo. Quando tiver bom, volta pro pedal e volta com isso aí. Ah, não tá doendo muito? Então o que é que você vai fazer? Vai no seu ritmo. Tá doendo pra caramba? Não vai. Faz primeiro a disciplina para tratar a coluna, para tratar o processo inflamatório. Depois, gradativamente, você vai voltando. Beleza? Então, fica a dica aí para todo mundo. Pega firme que vai dar certo. Menos medicação e mais movimento. Isso é tratamento de coluna. Recuperação ativa o tempo inteiro. Tá doendo? Não vai. Tá doendo pouco? Analisa. Não tá doendo nada? Vamos pro pedal. Atividade física sempre. Vamos que vamos, galera. Grande abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau. Então vamos lá, essa aí é a dica número 1, pessoal. Vamos aquecer os joelhos, tá bom? Vamos abrir o joelho e aquecer o joelho. Primeiro fazer uns agachamentos aí, para dar aquela lubrificada, para dar aquela aquecida nas articulações, dando uma aquecida também na musculatura da perna, que vai ser bem trabalhada, né? Depois vocês vão fazer isso aí, isso é a alavanca, ó. Coloca a mão de baixo, por trás do joelho e senta em cima. Então você tem que sentir a pressão em cima da mão, é como se fosse uma mordida com a perna, tá bom? Faz de um lado, depois faz do outro, né? E fica dando essas balançadinhas que vai abrir totalmente aí a articulação. Quem já sente dor, você vai dar uma aliviada legal e vai no seu ritmo também. Depois é só fazer com as duas, faz umas 3, a 5, a 10, tanto faz, tá? Depois vai fazer essa aí de forma mais enérgica, essa aí pode até dar um estralinho, então cuidado, quem tem frouxidão ligamentar, vai no seu ritmo e dá uma visualizada, ver se não vai incomodar nem nada, tá bom? Essa aí é o ideal, pessoal, é fazer com a toalha, né, ou alguma coisa bem roliça e macia. Então se coloca lá atrás do joelho, né, e vai fazer a mesma coisa que fez com a mão, porém agora vai ser uma toalhinha e você vai ficar fazendo isso aí, ó, dando uma balançadinha para abrir a articulação. Isso aí abre a articulação. Então a gente fica em pé, comprime,
carrega peso comprime, quem é obeso comprime, quem é magro comprime. Então tem que abrir as articulações de vez em quando, tá legal? E depois você vai seguir o passo a passo de alongar a coluna aí por inteiro. Isso antes do pedal e depois também pode fazer de uma forma de prevenção antes e depois do pedal, beleza? Então fez os alongamentos lá do posterior de coxa, abraçando as pernas, faz o rolo lombar aí, que é para dar aquela aliviada na parte posterior da lombar e de glúteo também. E depois fazer a extensão para prevenção de dores lombares, né? Então a gente sabe que quando inclina para frente é prejudicial, quando faz isso aí posteriormente é top, ajuda demais. Isso aí melhora a hidrostasia, reduz a hidrostasia, que é aquele deslocamento, o deslocamento do disco lá para a parte posteriorzinha lá, tá bom? Então fez isso aí, já tá dando uma aquecida tanto no joelho, ok, abrindo a articulação e tudo mais. Isso aí não deve se fazer de jeito nenhum. Todo mundo sabe que quando inclina para frente a gente joga o disco lá na parte posterior, né, da coluna. E o que tem lá? Medula. Então esse negócio de inclinar para frente não faz. Faz o jeito que a gente sempre aprendeu aqui no canal e lá na página lá. Abraça as duas pernas, abraça uma, abraça a outra, com as costas totalmente neutra, apoiada no chão. Beleza? Isso aí também alonga o posterior. Ó, o meu encurtamento, porque eu sou encurtado. Pois é. Então faz isso aí que vai dar aquele alongamento legal também, tá? Na parte posterior, sem prejudicar, fazendo aquela inclinação para frente. E o clássico, o básico, que funciona para todo mundo não, só para quem tem coluna, é a descompressão ativa. O que é isso? Pendurar. Quando a gente vai envelhecendo, vai encolhendo, então quando você dá aquela penduradinha, dá aquela soltada legal. Então você pode ver quando tá muito travadinho, dá até uns cliquezinhos, crec, faz um lateral, faz de um lado, faz do outro. Rodou, acabou de fazer tudo, dá os tranquinhos para dar aquela soltada aí, partiu o pedal.